Vamos aí abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 73. Glória a Deus. Os versículos 1, 2 e 3, né? Salmo de Asaf. A palavra do Senhor está assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos esteve bem perto de escorregarem, pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade dos ímpios. Bom, no livro de Salmos, nós sabemos que tem Salmos de Davi, Salomão, Moisés e também Asaf, e muitos outros salmos são anônimos, né? Então, hoje, a temática de hoje é o crente na janela da tentação ou na casa de Deus. Então, o livro de Salmos é dividido em 5 partes, certo? A primeira divisão vai do primeiro capítulo, né? Do 1 ao 41, é o primeiro livro. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. O livro 4 vai ali dos Salmos 90 ao 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 ao Salmo 150. E hoje nós estamos meditando no Salmo de Asaf, né? O Salmo faz parte aí da terceira divisão, ou do terceiro livro dos Salmos. Asaf era um salmista, né? Asaf era levita. Asaf, ele era filho de Berequias, né? E Asaf, quando Davi reina após Saul, Asaf era aquele que estava envolvido na música, na instrumentalidade, no templo, né? Louvado seja Deus. Quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom, né, para Jerusalém, Asaf estava presente na participação musical. Então, Asaf era levita, Asaf era salmista, Asaf também estava envolvido na música, no templo ali do rei Davi. Então, ele estava sempre nessa envoltura, né? O louvor. Louvado seja Deus. E Asaf também, ele foi nomeado por Davi como líder, né? Líder ali do louvor em Jerusalém. E Asaf também, ele foi vidente, né? Asaf era salmista, Asaf era levita, Asaf fazia parte da música e também era vidente, né? Ou seja, Asaf também era profeta. O que era o vidente? É a pessoa que recebe em visões a mensagem de Deus. E ali nos tempos antigos, os profetas eram chamados de videntes, né? Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. E quando lemos 2 Crônicas 29 e 30, o rei Ezequias e os príncipes, né, ali ordenaram aos levitas que louvassem, né, ao Senhor, e com as palavras ali de Davi e a de Asaf, o vidente, né, nas palavras do rei Ezequias. Então, Asaf fazia com alegria, né, a adoração ao nosso Senhor. Mas aqui, Asaf também, ele vai fazer o quê? Ele diz que Deus é bom para com Israel. E quando lemos a palavra de Deus, né, em Mateus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz:
Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mas Asaf, apesar de ser salmista, apesar de ser vidente, apesar de ser envolto ali na música, na adoração no templo, juntamente com os sacerdotes, Asaf também passou um momento crucial na sua trajetória, que ele passa a invejar os ímpios, os arrogantes. Ele vê a prosperidade do ímpio. Então a inveja já não é bom. E Asaf, ele inveja a prosperidade do ímpio, do perverso. E Asaf, ele vai dizer que os seus pés, né, quase escorrega, quase tropeça. Era o que Asaf estava descrevendo, porque ele invejou a prosperidade do ímpio, ele invejou a prosperidade do perverso. Olha o que é que o salmista está invejando. E quando lemos o Salmos de número 94, a partir do verso 18, o salmista declara: quando declarei os meus pés vacilaram, teu amor leal, Senhor, me amparou. Louvado seja Deus. Ou seja, os 3 primeiros versículos do Salmo 73 relatam, irmãos, de maneira sucinta o problema do salmista, mas também a sua fé afirma que Deus é bom, ou seja, ele viu seus pés quase desviar do caminho correto. Mas Deus é bom. Apesar do que Asaf estava passando internamente, ele sabia que Deus era bom. Os pés quase tropeçam, os pés quase deslizam. E em Provérbios 23, versículo 17, a Bíblia diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Louvado seja Deus. Então, Asaf, ele tem uma percepção no verso do número 4 do Salmo 73. Ou seja, irmãos, para eles, para os ímpios, para os arrogantes, a vida ela era tranquila, ou seja, que não se agita, nem se perturba. Eles ficam calmo, sereno e sossegado. Asaf, ele tem uma percepção da vida do ímpio, que é uma vida tranquila, uma vida sossegada, sem perturbação, serena. Enquanto a vista ou a vida daquele que segue ao Senhor Jesus é uma vida de tribulação, é uma vida de correria, tem que ter trabalho, tem que se acordar cedo, tem que trabalhar, tem que cumprir horário. Parece que a vida do ímpio está sendo melhor do que a do Asaf, que está sendo justo, que está sendo ali cantando, envolvido na música, na adoração no templo do Senhor. Tinha horas que Asaf, juntamente com os sacerdotes, estava envolvido no templo de Davi, com seus instrumentos musicais, com as trombetas do sacerdote, quando se reuniam para adorar o Senhor. Asaf, juntamente com os sacerdotes, naquela envoltura, a glória do Senhor descia. Louvado seja Deus. Quando louvavam para Deus de coração, o Senhor, a glória do Senhor descia. Eles não conseguiam ficar de pé, porque o Senhor derramava a glória no templo. Então, tinha cultos que Asaf, eles estavam envolvidos na alegria, levando a arca para Jerusalém, louvando no templo, a glória descendo, era vidente, era profeta, era salmista, mas também estava envolvido na vida do salmista Asaf. Ele estava com um conflito, não era o diabo, mas era um conflito interno.
era um conflito na mente do salmista. O que é que eu quero dizer para nós hoje? Porque tem lutas que é o diabo, tem lutas que é provações de Deus, mas tem momentos que nós se colocamos na qualidade de Asaf. Como justo, como servo de Deus, olhamos para o ímpio, olhamos para o justo que serve a Deus, parece que a vida deles é mais tranquila, não tem preocupação, é mais sossegado. Asaf teve essa percepção. Quando lemos o versículo de número 13, Asaf vai dizer: realmente eu limpei o meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência. Era como se Asaf estivesse dizendo assim: vale a pena servir a Deus, vale a pena ir para a casa de Deus, vale a pena tocar na casa de Deus, vale a pena ser justo. Será que foi em vão que lavei as minhas mãos na inocência? Asaf está com esse conflito na sua mente, colocando em dúvida. Ele não falou para Davi, ele não falou para nenhum sacerdote, ele não falou para nenhum companheiro musical, ele estava com esse conflito na mente. Irmãos, tem situações, tem momentos na vida do cantor, na vida do pregador, que se deparamos parecido com a de Asaf. Tem conflitos que não é o diabo, tem conflito na mente de quem prega, na mente de quem canta, na casa do Senhor, envolvido na música, envolvido na adoração, envolvido na casa de Deus, envolvido no culto, mas tem conflito interno que só ele, a sua mente e Deus sabe o que se passa com ele. Asaf, ele percebe que via que os ímpios eram orgulhosos, ele via a prosperidade do ímpio. Irmãos, tem lutas na mente do pregador, que ele não fala. Asaf aqui, ele não expressa, ele só pensa. Asaf está só pensando. Ele inveja o que o ímpio tem, a prosperidade, o sossego, os orgulhos que eles têm. Parece que é tudo sossegado. Mas Asaf está com esse conflito na mente. E tem tantos conflitos na mente que quando nós se deparamos com esse conflito interno que não falamos, coloca ali a caminhada, o pé quase escorrega. Quando lemos o verso 15, Asaf diz: se eu disser, falarei assim. Asaf estava só pensando nessas situações. Asaf não estava abrindo o coração para nenhum sacerdote, nem para o rei, nem para o amigo, no que era envolto no musical. Não. Aquela luta era só entre ele e Deus e a sua mente travada. Então, Asaf, ele vê a riqueza. Né? Louvado seja Deus. E o povo, irmãos, o povo confuso, embora os ímpios sejam tão maus, ainda assim o povo bebe o que eles têm para dizer. Quando lemos o Salmo 75, verso 8, a Bíblia diz: na mão do Senhor há uma taça cheia de um vinho forte e cheio de espuma. É a taça do seu julgamento, na qual os perversos beberão até a última gota. E aqui no Salmo 73, verso 12, a Bíblia diz: vejam bem o que acontece com os orgulhosos. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam cada dia. Asaf tem uma percepção do ímpio, que a vida dele é tranquila e a sua riqueza aumenta a cada dia. Parece que o papel é invertido. Em vez da vida daquele que serve a Deus, que está na casa de Deus, que está cantando, que está pregando, ser mais tranquila, ser mais sossegada, parece que é o inverso.
O ímpio tem essa vida tranquila. O que ele tem, ele faz multiplicar, triplicar e tem uma vida melhor do que a do justo. É que o Asaf está tendo essa percepção. E no versículo 13 do Salmo 73, olha o que Asaf pensa: será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar e permanecer puro? Louvado seja Deus. Era o que Asaf está pensando, irmãos. Mas quando lemos também o Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Aí no Salmo 73 ainda, versículo 15, Asaf disse, irmãos: se eu tivesse realmente dito estas coisas, seria um traidor do povo de Deus. Asaf não falou, ele estava só pensando. O que é que nós aprendemos aqui? Porque tem lutas na vida de quem canta, na vida de quem prega, que está envolvido no templo, na casa do Senhor. Tem cultos, irmãos, que a glória desce como desceu no tempo de Asaf. Tem culto que é alegre que nós vamos para o templo do Senhor. Mas tem cultos que é tão amargos na mente de quem é líder do louvor como estava Asaf. Ou seja, irmãos, se ele tivesse expressado as suas dúvidas, as suas queixas, antes de chegar a uma solução, ele teria instalado a dúvida na comunidade de Deus. Mas no Salmo 73, 16, a Bíblia diz: mas realmente é muito difícil entender este fato, o sucesso de pessoas que desprezam Deus, a prosperidade dos ímpios e o sofrimento do justo. Asaf está sofrendo com aquele conflito interno na sua mente e a prosperidade do ímpio. Olha o que está na mente, na cabeça do levita, do salmista, do vidente, do líder Asaf. Mas quando lemos a palavra de Deus, no versículo 17 do Salmo 73, a Bíblia diz: até que um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi. O triste destino reservado para esta gente. Ou seja, tinha um conflito na mente do salmista. Mas no verso 17, até que um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi. No templo de Deus há entendimento. No templo de Deus há discernimento. No templo de Deus há uma compreensão. No templo de Deus há uma clareza no meio da escuridão. Quando ele estava no templo de Deus, ele teve a compreensão do que iria acontecer com o ímpio. Ou seja, a mudança ocorreu quando ele entrou na presença de Deus, que se revela no templo. A mudança na mente, no externo, no interior de um salmista, de um pregador, de um cantor, só acontece quando entramos na presença de Deus. Quando entramos na presença de Deus, aí Ele vai iluminar a nossa mente, guiar os nossos passos e nos dar um direcionamento correto. Asaf, ele compreendeu o final
dos ímpios. Embora os ímpios prosperassem por algum tempo, sua morte e destruição final era certa. Ou seja, irmãos, a luz invade a escuridão. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele vê que o Senhor não acerta imediatamente as contas com todos. Ele entende, irmãos, que o ímpio que prospera, a quem ele havia incessantemente invejado, foi colocado em lugares escorregadios. Outra coisa, o salmista sentiu que a dificuldade estava no seu ambiente. O salmista sentiu que a dificuldade estava no seu ambiente. Ambiente na sua mente. Mas no santuário, ele percebeu que a dificuldade estava nele mesmo. No santuário, o centro da vida do salmista foi mudado de si próprio para Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus manifesta-se em julgamento contra os ímpios. Quando ele assim fizer, a prosperidade deles parecerá um sonho. Louvado seja Deus. Mas quando lemos o verso 22 do Salmo 73, a Bíblia diz: tão tolo eu fui. Olha o que Asaf está dizendo. Tão tolo eu fui, ignorante eu fui como um animal diante de ti. Este era o comportamento do salmista diante do Senhor. Mas até que um dia ele entrou no templo do Senhor. No meio daquelas trevas, no meio daqueles conflitos, o Senhor iluminou os pés, a mente de Asaf. No verso 3, ele diz que os seus pés quase vacilaram, quase tropecei, quase saí do caminho direito. Mas quem segura na mão, irmãos, quem segura na mão do cantor, quem segura na mão do pregador, não solta. É o Senhor quem nos sustenta. Por quê, pregador? Porque o que nos mantém de pé não é o falar bonito, não é o pregar bonito, não é o cantar bonito. O que lhe mantém de pé é a fé que você carrega na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Asaf tinha fé. Tinha conflito na mente, mas tinha fé em Deus. Quando lemos o Salmo 92, verso 6, a Bíblia diz: o insensato não os percebe e os tolos não conseguem entender. Ou seja, as emoções negativas, irmãos, bloqueavam os pensamentos sobre Deus e seus caminhos. Estava bloqueado. Mas quando lemos o verso de número 23 do Salmo 73, a Bíblia diz: apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Quem segura Asaf, quem segura o salmista, quem segura o vidente, quem sustenta ele, é o Senhor dos Exércitos. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Quem sustenta é o Senhor. Quem livra é o Senhor. Louvado seja Deus.
Deus é maravilhoso para com as nossas vidas. Olha o que é que Asaf estava passando. Talvez você que me escuta tenha um conflito, tenha uma luta, tenha uma batalha, não do diabo, não uma provação diante de Deus, mas esteja um conflito na sua mente. E este conflito possa até ter tentado te fazer escorregar, te fazer desistir. De desistir de quê, pregador? De continuar cantando, de continuar pregando. Não é em vão servir a Deus. Não é em vão cantar na casa de Deus. Não é em vão ministrar a palavra de Deus. Não. Mas quando entrar no templo do Senhor, ele vai iluminar a mente. Ele vai dar clareza. Ele vai dar sustentação. É ele que sustenta. Ele que estava firmando os pés do Asaf. E quem coloca os ímpios nos lugares escorregadios foi o próprio Senhor. Foi o Senhor que colocou os ímpios em lugares escorregadios. E no verso 15, Asaf, ele estava só pensando em todas estas coisas. Ele só pensou. E muitos pregadores, cantores, têm essas lutas, têm esses conflitos internos que não conta para os seus líderes, que não conta para o companheiro da música, que não conta para os companheiros de pregadores. Ele vai desistindo dele mesmo na sua mente. Mas até um dia, Asaf entendeu. Ele entrou no templo do Senhor. E o Senhor, no meio daquele conflito externo, interno na mente, o Senhor deu clareza. Então, o crente na janela da tentação ou na casa de Deus. E eu posso dizer para você que na casa de Deus é melhor. O melhor lugar aonde você pode estar, pode ter lutas externas, conflitos internos, pode ter adversidade, pode ter tudo o que houver. Mas se você tem Deus, você tem sua fé em Cristo Jesus. No começo, Asaf, ele inveja o que o ímpio tem, o que ele tão prosperando. Mas quando lemos o verso 24, o Asaf vai escrever dizendo: tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a glória. Na casa de Deus tem conselho vindo da sua parte. No verso 25, ele diz: quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. No início do salmo, Asaf está olhando a tranquilidade, a riqueza, a prosperidade do ímpio, o seu sossego. Mas agora, quando ele entrou no templo do Senhor, ele percebe: quem tenho eu no céu, a não ser ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. No início do salmo, ele inveja o que o ímpio tem. Mas agora Asaf está desejando o Senhor. Por quê, irmãos? Asaf teve iluminação na mente. De quê? De que a maior riqueza de quem serve a Deus, de quem canta para Deus, de quem prega para o Senhor, a maior riqueza nesta terra, a maior riqueza que Asaf tinha, não era a inveja
do ímpio, a prosperidade do ímpio que ele tinha, Asaf entendeu que a maior riqueza que ele tinha era o próprio Senhor Deus. Quem tem Deus, ele não precisa de mais nada. Quem tem Deus, quem tem fé em Cristo, ele tem o maior tesouro que o Pai pode nos proporcionar. Quem tem Deus tem tudo. Louvado seja Deus. E Asaf, ele continua dizendo, irmãos, no verso 26, a minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Asaf, o seu coração falhou, mas o Deus que ele servia não permitiu que os seus pés escorregassem do caminho correto. O que eu quero ministrar aos nossos corações é que tem lutas internas na mente que estão tentando neutralizar, parar quem canta e quem prega. Mas até um dia de entrar no templo, na casa do Senhor. Até um dia o Senhor nos dá iluminação na mente e no coração, nos fazer compreender o que Deus tem para nos proporcionar é muito melhor e muito maior do que o ímpio tem. Se invejar o ímpio já é ruim, Asaf invejou. Mas quando lemos também o Salmo 63, verso de número 8, a Bíblia diz: consciente estou, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Salmo 63, verso 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Quem sabe hoje o Senhor não está te amparando, não está te sustentando, não está te dando entendimento, discernimento. Neste conflito, nesta luta, no que está passando na sua mente, no seu coração, o Senhor possa esclarecer neste dia. Pode ter conflito, pode ter tudo o que estiver, mas o Senhor é o melhor para nós. E no Salmo 16, verso 8, a Bíblia diz: consciente estou sempre da tua presença do Eterno. Estando Ele à minha direita, nada poderei ou poderá me abalar. Se o Senhor estiver conosco, segurando na mão, nos dando entendimento, o Senhor nos dando firmeza, nada pode abalar. Pode ter o diabo, pode ter as lutas externas, lutas internas, mas o melhor é viver na casa de Deus. Ou é melhor estar na casa de Deus do que estar na janela da tentação. A tentação, o conflito tenta parar, tirar do foco do propósito, escorregar, vacilar, sair do caminho correto. Mas o Senhor é quem segura na mão. Abala o corpo, abala a estrutura, mas a sua fé não está abalada. A sua fé está firmada na pessoa de Jesus. É isso que não faz nós parar. É isso que nos faz nós não desistir. A nossa fé que nós temos em Cristo. Chegou o dia do Senhor, deste conflito ir embora. E o Senhor me dá entendimento. Isso ele estava só pensando, não estava falando. Como é que não estava a mente, o coração do salmista, do líder do louvor? Estava desta maneira. Mas o Senhor marcou um dia para aquele conflito na sua mente, aquela escuridão daquele conflito na mente, o Senhor iluminar. Louvado seja Deus. E quando lemos Isaías 41, versículo 13, a Bíblia diz:
porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Asaf cantava, Asaf era líder, Asaf estava envolvido no templo, na adoração, no templo de Davi, junto com os sacerdotes. Mas quem sustenta, quem pega na mão, é o Senhor. Que o Senhor, neste dia, venha te dar sustentação, venha iluminar a sua mente, nestes conflitos na mente, nessas lutas internas que tem te afligido, que tem tentado neutralizar, parar você. Hoje é noite do Senhor iluminar a nossa mente, guiar os nossos passos não vai escorregar, não vai vacilar, não vai sair do caminho correto, no caminho direito, porque é Ele quem segura, é Ele quem sustenta. A nossa fé em Cristo Jesus nos faz permanecer mediante os conflitos. Nós vamos sair deste conflito, da janela da tentação e permanecer na casa de Deus. A palavra do Senhor hoje é permanecer na casa de Deus, no templo do Senhor. Se prega, continua pregando. Se canta, continua cantando. Se louva, continua louvando. Não deixe esse conflito interno neutralizar, parar você, até que um dia entrei no templo do Senhor. Quem sabe hoje não é um dia desta vigília, o Senhor trazer o entendimento na sua mente, irmão Glauber, que tem hora que o pregador não fala para o pastor, tem hora que o líder de louvor não fala para os líderes, parece que aquela luta, aquelas coisas só é entre ele e Deus. Só que o maior conflito está aqui. E Asaf disse, meus pés quase vacilaram. E quem colocou os ímpios nos lugares escorregadios não foi o diabo, foi Deus. Parece que Deus estava só dando corda para o ímpio. A prosperidade, deixa eles prosperarem aí. Mas vai chegar o acerto de conta. Mas enquanto ao justo, o que acontece? Ele segura na mão. O pé do justo não vacila. A fé não abala. Tem compreensão quando entrou no templo do Senhor. Aí Asaf entendeu o que ele inveja lá no começo, ele tem compreensão quando entrou no templo do Senhor. O justo tem uma compreensão na mente e todo aquele conflito que estava na mente do salmista caiu por terra. Agora eu entendi o que eu invejei lá no começo, a prosperidade, o sossego que eles tinham, a riqueza que ele tinha. Tudo isso, o Senhor vai ter um acerto de conta com os arrogantes. Quando entramos no templo do Senhor, na presença do Senhor, irmão Glauber, envolvido na música, na adoração, na pregação, Asaf era aquele que trazia o céu para a terra. Asaf é aquele que quando estava envolvido com o sacerdote, na adoração, o louvor é para ele, a glória é dele, a honra é dele, a pregação é dele, irmãos, a palavra é dele. O louvor é para ele. Quando eles estavam ali envoltos no louvor, naquela sintonia, a glória do Senhor, a nuvem encheu. O sacerdote não conseguia ficar de pé, porque a glória descia. Então, tinha culto que a glória descia. Tinha culto que quando a arca ia para Jerusalém, era festa no tempo de Davi. Mas teve uma época que o culto de Asaf era o conflito na sua mente, que quase para o salmista, que quase para o profeta, que quase neutraliza o líder. Mas o Senhor trouxe uma iluminação na mente dele, irmão Blau. Quando ele entrou. Ou seja, Deus está próximo do adorador, a fim de aconselhá-lo e guiá-lo até o fim. Era Deus guiando Asaf até o fim. O pé quase tropeça, mas não tropeçou. O pé quase sai do caminho correto, mas não saiu. Por quê? Porque o Senhor chegou o dia
daquele conflito interno na mente cair por terra. Chegou o dia desta sala, chegou o dia desta vigília, que este dia é reservado para estes conflitos internos que está na mente, que você que prega, que você que canta, você não fala para o pastor, não fala para o líder, mas esse conflito que está na sua mente hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Que ele venha iluminar a mente dos cantores, dos pregadores que estão envolvidos no louvor, envolvidos na adoração, envolvidos na frente ali. Olha aí, Asaf foi escolhido como líder pelo rei Davi. Era muita responsabilidade de estar no templo, de estar envolvendo ali na adoração, mas estava quase aquele conflito. O seu pé quase escorrega. Crente na janela da tentação ou na casa de Deus. E eu termino dizendo, a casa de Deus é o melhor lugar para você estar. Por quê, pregador? Porque na casa de Deus a glória do Senhor desce. Na casa de Deus o pé não escorrega. Na casa de Deus a fé está firme. Na casa de Deus ele se cura com a mão direita, a mão forte. Na casa de Deus, nos conflitos internos, o Senhor traz clareza na escuridão, traz compreensão na mente daquele que está só pensando sem falar nenhuma palavra. Louvado seja Deus. Mas neste dia, é um dia marcado na eternidade, que estes conflitos internos que tem tentado parar, neutralizar você, a mim, a nós, na música, na pregação, vai cair por terra. Porque hoje foi o dia de nós ouvir a palavra de Deus e entender o quê? Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que Asaf diz no verso 27. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas o verso 28 ele diz, mas é bom para mim aproximar-me de Deus. E pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. O que foi bom para Asaf, irmão Glauber, não foi o seu dom, não foi o seu talento, não foi a sua posição, não foi porque ele é salmista, porque ele é vidente, porque ele é líder do louvor em Jerusalém, não. O bom para Asaf foi porque ele se aproximou de Deus. Que hoje nós tenhamos a oportunidade de se aproximarmos de Deus. Eles nos permanecem firmes na sua presença. Asaf disse, mas é bom para mim aproximar de Deus. E ele diz o quê? Eu pus a minha confiança no Senhor. Confia no Senhor Deus. E que eu possa declarar todas as tuas obras. E o salmista, o vidente, o líder, conseguiu vencer aquele conflito. Na janela da tentação, Asaf conseguiu permanecer na casa de Deus. E a palavra de hoje aos nossos corações é: permaneça na casa, na presença de Deus. Pode ter conflito, pode ter lutas, pode ter batalhas, adversidade, mas a mensagem de hoje é permanecer na casa, na presença de Deus. Ele quem sustenta, Ele quem fortalece, Ele quem dá graça, Ele quem segura na mão, Ele quem dá entendimento desse conflito interno que tem afligido a mente de muitos pregadores e muitos cantores. Que o Senhor venha iluminar o seu caminho, que o seu pé não vacile e que sua fé fique firmada, inabalável na pessoa de Jesus. Amém?